Agora eu solicito que a doutora Luciana Maciel, que é promotora de justiça, atua na área de saúde lá em Parnamirim, fale também. Hoje teve a prisão de um vereador lá em Parnamirim, o vereador de Parnamirim, Diogo Rodrigues da Silva, e como é que ele atuava, doutora, justamente nessa área aí dos SIGOS. Bom dia. Bom dia a todos. Bem, o investigado senhor Diogo, né, que é atualmente vereador em Parnamirim, antes de ser vereador, ele ocupou a coordenação da Central de Regulação de Parnamirim, né? E acreditamos que foi dentro dessa coordenação em que ele viu como se monitorava, como era feito esse sistema, como era operacionalizado os sistemas, né? Os sistemas de regulação de pacientes, inclusive o que trata do objeto, né, dessa apresentação, o SIGOS, né, que é um sistema, como a doutora Kalina falou, que é destinado a exames, né, de alta complexidade. Então, a promotoria de justiça já vinha denotando, né, muitas pessoas chegavam a procurar, você começa a verificar critérios diferentes, porque primeiramente, a gente deve observar o critério cronológico de inserção do paciente na fila, né? E depois, caso não precise alguém passar na frente, né, tenha uma regulação médica, tem que ter a regulação médica para a autoridade sanitária garantir o acesso baseado em protocolos, classificação de risco, critérios de priorização, né, isso. E o que a gente viu foi que começaram a critérios de amizades e políticos, né, serem como se diz, priorizados, né, no SUS, esses foram os critérios priorizados, deixando de lado, muitas vezes, a regulação médica. Então, pacientes que esperavam há um ano na fila continuam, às vezes, esperando, e pacientes que entraram com um dia, né, foram priorizados sem ter essa regulação médica sem ter essa regulação médica baseada na urgência, em algo especial. Então, o dano à coletividade, como a Kalina falou, foi muito grande, uma afronta à isonomia, o princípio que deve pautar a administração pública, né, invadindo o sistema e prejudicando aqueles usuários que não tinham não tinham relações de amizade ou política com algum dos envolvidos, dos investigados, e que passavam na frente, né, dos demais, sem passar por uma devida regulação médica, né, além de ter invadido o sistema, né, nós verificamos diversas invasões ao sistema de regulação do SUS. Como foi dito, a fila do SUS abrange diversos procedimentos, alguns, como no caso de ressonância, em maio de 2018, essa fila contemplava 9.643 pessoas, cintilografia do miocárdio, por exemplo, 1.468 pessoas que estavam esperando, né, a disponibilidade da realização desses exames. Em regra, os usuários do SUS, dependendo do tipo de procedimento, aguardavam em torno de um ano para terem, né, esse exame realizado, e nesse sistema que foi operacionalizado, esses pacientes que eram beneficiados indevidamente conseguiam esses exames em torno de uma semana ou até no mesmo dia em que dava entrada no sistema. Bem, a técnica utilizada pelo hacker, né, investigado, é uma técnica chamada de Broken Authentication, em que, por força bruta, ele busca obter senhas, né, dos médicos reguladores, das secretarias, e aí passa a se logar pelos mesmos e passa, né, a fazer as validações necessárias para os seus fins espúrios. E nós detectamos muitas vezes, né, que mesmo a secretaria e os médicos reguladores inativando os perfis, essas autenticações, essas tentativas de acesso permaneciam. Na verdade, até ontem mesmo nós recebemos novas denúncias que esses acessos vinham ocorrendo. Então, assim, mesmo com as cautelares e, enfim, com todos os pedidos judiciais, os casos não findaram, mas nós conseguimos constatar
mais de 1.357 alterações de procedimentos e inserções indevidas de pacientes no sistema. E aí, assim, uma síntese, né? Nós tivemos 1.883 acessos de celulares em logins de terceiro, como eu disse, 1.357 alterações em APAC, e pelo menos 3.887 tentativas de acesso em logins ou usuários inativados, que os médicos percebiam que eventualmente alguma coisa estava ocorrendo, chegava no final do mês e verificava alguma situação que eles não tinham procedido a essas alterações, trocavam as senhas, trocavam os usuários, e esse fraudador, ele, por não saber dessas informações, continuava tentando acessar esses usuários inativados. Bem, foi dito, né, rapidamente, nós tivemos 7 agentes políticos envolvidos, 7 servidores públicos, foram detectados 2 servidores laranjas, 2 particulares e 2 empresas foram alvo de busca. Foi decretado o sequestro, né, de valores recebidos indevidamente por esse grupo, através de pagamentos que o Ministério Público entende ilícitos por parte de secretários e gestores na ordem de R$107 mil mapeados em quebras bancárias. E aí, na data de hoje, nós cumprimos 3 prisões, sendo uma preventiva, uma preventiva que o próprio MP pediu a conversão em domiciliar, e uma prisão temporária. Foram 5 afastamentos do cargo, 22 buscas e apreensões e 10 cautelares diversos, além do sequestro, totalizando 41 cautelares deferidas pela primeira instância e pelo Tribunal de Justiça. Foram cumpridas buscas em diversas cidades, como o Dr. Fausto mencionou, e aqui eu trago um slide de síntese. Muito obrigado. Segunda pergunta, Ciro Marques, 96 FM. As pessoas que buscavam o esquema tinham que pagar algum valor para conseguir furar a fila? E se sim, quanto? Ou a inclusão era mediante compromisso político com os investigados, como o voto, por exemplo? Doutor Sérgio, por favor, pode responder essa questão? Posso sim. O senhor Diogo, ele recebia tanto em conta, diretamente na conta de familiares, ele também recebia através de colocando familiares fantasma para trabalhar nas prefeituras, ele também recebia através de contrato pessoa jurídica, a prefeitura tinha um contrato com a pessoa jurídica, e uma parte desse pagamento que a prefeitura fazia à pessoa jurídica era repassada para ele. Então ele recebia de várias formas. Além de também no prestígio político, também ele conseguia com essas condutas. Mas a vantagem econômica era o principal fim dele. O deputado Souza, foi identificado vários pedidos que ele fez ao Diogo para colocar pessoas conhecidas, enfim, da região política, colocar nessa lista do Diogo para conseguir, de forma prioritária, inclusive alterando o endereço dessas pessoas para incluir em Parnamirim, para incluir em outros municípios, passando na frente de pessoas que estavam em necessidade de urgência maior. Então, há indícios fortes e diálogos de que o deputado Souza fez vários pedidos nesse sentido. Inclusive, também, pessoas ligadas ao deputado também faziam pedidos ao Diogo. Não há nos autos nenhum elemento que insira outros deputados nesse esquema. Não há nos autos nada até agora. De baixa renda, etc., não pagaram nada a ele, né? E no eleitoral, no período eleitoral, que ele se elegeu como segundo vereador mais votado para a né? Houve denúncia nesse sentido, o Luciano pode falar com mais detalhes sobre isso, de que ele chegava a levar notebooks para casa de eleitor e autorizar exame, né? Então essas pessoas não pagaram nada a ele, provavelmente, né? Esses pagamentos que o Sérgio falou foi sobretudo de pessoas, de gestores e pessoas de outros municípios, porque ele tinha essa solução, né? Essa solução que fazia a fila andar. Então tem essa distinção, né? Acho que... Vou pedir que, por favor, o doutor Rafael Galvão responda a essa.
papel do secretário de saúde foram afastados. Na verdade, foram secretário de saúde e um secretário de assistência social afastados, né? Então, qual o papel deles nesse esquema, doutor Rafael? Como o doutor Fausto mencionou, né, esse grupo político, né, que a gente assim denominou, eram gestores que procuravam Diogo, né, e o contratavam, digamos, por repasses financeiros ilegais, seja colocando familiares de Diogo, né, na folha de pagamento, seja por meio de gordura em contrato superfaturado, e aí Diogo passava a operacionalizar a fila daquele município por meio desse sistema de fraude e auxílios, né? Então, os secretários o financiavam de forma ilícita, por intermédio de laranja, né? E, em contrapartida, ele gerenciava e resolvia a fila do município. O foro do deputado Souza foi derrubado por atos relacionados com a atuação parlamentar dele. Quais atos irregulares foram praticados pelo deputado Souza? De acordo com a nova jurisprudência do Supremo, só existe foro privilegiado se aquela conduta criminosa tem a ligação direta com o mandato. Então, essa possível atuação do deputado, ela não tem ligação com a atividade parlamentar. Fraudar a fila do SUS não tem ligação com a atividade parlamentar. Então, por isso que ele foi processado, ele foi investigado em primeira instância, ok? E os atos são esses. Possivelmente, né, há fortes indícios de que o deputado utilizava o esquema do Diogo para colocar pessoas que ele queria, por fins mais variados possíveis, para furar a fila do SUS, né? E lembrando que essas pessoas que eram procuradas, que os secretários do interior colocavam na frente, muitas vezes eram parentes de prefeito, muitas vezes eram parentes do próprio secretário, amigos, pessoas influentes. Então, essas pessoas que tinham influência maior furavam a fila do SUS. Não era o pobre cidadão daquele município. A gente identifica que muitas vezes era amigo de político, e com isso conseguia passar na frente de todo mundo, inclusive com fraude ao endereço para incluí-lo em outros municípios. Então, é mais ou menos isso. Com relação ao deputado, por isso que ele não teve foro.